Olá, bem-vindos a mais um episódio do Chair Talks, um espaço da Vistage Brasil para conversas profundas com quem está ali na linha de frente do nosso desenvolvimento de líderes, empresas, seja o CEO de uma empresa, seja um empresário fundador, primeira, segunda, terceira geração de empresas, que é muito a característica dos nossos clientes aqui da Vistage. Eu tenho prazer hoje de receber um Chair. Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu sou puxa-saco, porque é o meu chair, então tenho muito orgulho de trazer a pessoa que me conduz aqui como membro dentro da Vistage. Além de CEO, sou membro também do Grupo 102 São Paulo, mas tenho o prazer de trazer aqui hoje uma pessoa que tem aí uma trajetória marcante, tem uma vivência muito bacana e vai compartilhar hoje conosco algumas coisas, que é o Luiz Garcia. Então, Luiz, obrigado por estar com a gente, estou feliz de estar aqui com você hoje. Sei que vai gerar um ciúme em alguns, falando, não, o Tadeu só convidou o Luiz, que é chair dele, mas vai ter espaço para todo mundo estar aqui. Hoje é só o segundo Chair Talks que a gente está fazendo, então você não foi o primeiro. Se alguém falar assim, ó, o Tadeu te chamou lá só, eu não fui o primeiro que ele chamou. Então, estou feliz de estar aqui. Luiz, acho que assim, eu não vou nem te apresentar, quero que você se apresenta, conta um pouquinho de quem você é, sua trajetória, suas experiências, e também aí, por que você está na Vistage, né? Acho que já há pouco mais de 2 anos. Então, conta da tua trajetória aí e da sua conexão com a Vistage. Bem-vindo, Luiz. Ótimo, Tadeu. Muito obrigado aí por me convidar a participar desse Chat Talks aqui, realmente. Eu acho que com certeza vai vir alguma crítica aí por você estar me convidando, primeiro que muitos outros, né? Mas, isso aí. Acho que faz parte, não tem problema, né? A gente tem que lidar com esses ciúmes também, tá bom? Okay? Com certeza. Mas vamos lá, deixa eu te comentar um pouquinho, então, para quem está nos assistindo aí. Bom, pelo sotaque, muita gente imaginar que eu não sou paulista, né? Eu sou pernambucano, tá? Bom, na realidade, eu cheguei aqui no Brasil já faz um tempo, já tem quase 30 anos que estou aqui nessa terra. Eu trabalhava na Argentina, numa empresa multinacional de bens de capital, e aí fui transferido depois de outras alternativas, mas terminei ancorado aqui no Brasil em 96, aí vim transferido como diretor comercial de uma empresa, como te falei, de bens de capital. E aí comecei uma carreira bem interessante aqui no Brasil, passei por várias posições, diretor comercial, desenvolvimento de negócios, e depois terminei sendo CEO de 3 empresas desse grupo aqui no Brasil. Isso foi basicamente nos anos 2000, entre 2000 e 2007, basicamente. Aí comandando essas 3 empresas, tendo algumas experiências muito interessantes com relação a como comandar empresas, tanto de fabricação de equipamentos, quanto investimento de usinas eólicas, basicamente, né? Mas tendo, digamos, essa prerrogativa de você comandar empresas realmente sendo estrangeiro, que para mim foi uma experiência muito gratificante, na realidade, né? Então, bom, depois dessa experiência, continuei, fico aquela dúvida, né? Eu saí dessa empresa, que a gente volta para a Argentina, fico aqui, aí aquela conversa com a família, com a esposa, de falar, poxa vida, o que eu faço agora, né? Então eu falei, a gente tomou a decisão de continuar aqui no Brasil, basicamente porque pela experiência que eu já tinha feito durante todos esses anos, falei, vou aproveitar esse expertise que eu tenho aqui e vou continuar dentro desse modelo aqui no Brasil. Aí continuei, e aí não voltei mais. E aqui continuo depois de quase 30 anos, na realidade. Aí passei por outras empresas aqui no Brasil, multinacionais, muitas empresas familiares também, ok? Legal. Que realmente me dio essa outra visão de ser, por participar de empresas familiares brasileiras também. Então, a empresa com a qual eu vim para o Brasil era empresa familiar também. E Legal. também passei por um processo de sucessão dentro dessa empresa muito interessante. Legal. Também, entendeu? Então, conviver com essas formas de administrar empresas, tanto familiares quanto quanto multinacionais, na realidade. Bom, e aí, dentro desse processo de mundo corporativo, chegou um momento que, bom, depois eu parti para
para um modelo, digamos, de transição de consultoria, que realmente é um processo bastante natural que a gente faz, né? Aproveitar, digamos, experiência e colaborar com outras pessoas ou com outras empresas com essa experiência que a gente adquire, né? Mas em um momento que falei, bom, eu acho que para mim isso não faz muito sentido, e foi no momento que eu conheci a Vistage, que foi lá no final de 2022, certo? E aí fui convidado por um amigo para conhecer a Vistage, ok? E aí fiz o treinamento fantástico que eu fiz nessa época com a turma da Argentina. O do Brasil tá melhor, viu, Luiz? Eu garanto. Agora melhorou muito, na realidade, né? É isso aí. Então, mas naquele momento, como era feito com a turma da Argentina, eu tive um problema de língua, não conhecia muito o espanhol, né? Mas foi uma experiência muito boa, um treinamento muito bom. E aí me tornei chair, acho que foi em março de 2023, e a partir daí bom, foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica realmente de poder estar na frente assim como coordenador de um grupo de empresários, de CEOs, de números 1, que realmente está. Inclusive ontem a gente teve uma reunião muito proveitosa do grupo realmente. Aí a gente começa, digamos, você verifica como que o modelo é tão integrador dentro de cada uma das pessoas que fazem parte do grupo. Realmente é uma experiência muito fantástica, muito boa realmente. Então, estou aqui como chair da Vistage já faz praticamente, vai fazer 2 anos e meio, na realidade. Com um grupo que formei aqui em São Paulo no início, depois formei um grupo em Belo Horizonte, ok? Depois a gente fez uma transição e hoje estou formando meu segundo grupo aqui em São Paulo também. Então, é isso aí. Basicamente, essa é a minha experiência e a alegria de estar participando desse modelo de Vistage aqui no Brasil. Muito legal, Luiz. Também estou feliz que você está com a gente e realmente nosso modelo de trabalho ele é muito bacana, né? Ele traz muita reflexão, muito resultado, e isso é sempre muito positivo. E, Luiz, eu queria trazer aqui esse tema de sucessão em empresa familiar, né? Você tem uma história longa aí numa empresa familiar, você veio para o Brasil, né, e participou do processo de sucessão, depois trabalhou em empresas brasileiras, e como chair também, o nosso grupo ali que eu faço parte, a gente tem vários desafios ali de empresas familiares, né, Luiz? Então, tem muita história ali que já passou embaixo da nossa reunião ali, né? E por que você acredita que a sucessão ainda é um tabu, Luiz, ou um desafio em tantas empresas familiares? Qual que é a tua opinião sobre isso? Porque eu vejo que é um tabu. Você concorda? Por que você acha que é um tabu? Olha, Tadeu, eu acho que, claro, tem empresas e empresas familiares, certo? Na realidade, mas eu acho que, eu diria assim, muita empresa, muito fundador, na realidade, entende que é um tabu, porque, vamos falar assim, todo mundo entende que essa transição, essa sucessão é inevitável, mas nem todo mundo está preparado emocionalmente para isso, certo? Então, e é um tabu por quê? Porque, basicamente, eu diria assim, obriga, de alguma forma, o fundador, o CEO, quem esteja no comando, a encarar o tempo. Ele tem que entender, tem que ter a consciência de que realmente o tempo dele é finito, né? Ou seja, a finitude do processo, na realidade, é fundamental para ele entender, na realidade, que o tempo dele acabou, ou seja, que o ciclo se fechou e ele precisa compartilhar esse legado que tem dentro da empresa, obviamente dentro da empresa familiar, certo? E no caso da empresa familiar, eu diria assim, esse tabu fica muito mais importante, porque não envolve só quem que vai liderar a empresa, na realidade, sino quem que vai continuar com o legado da família, entendeu? Então, acho que é importante porque é um processo emocional complexo, na realidade, certo? Não é uma questão só de gerir a transição, na realidade, não é uma questão assim de uma fonte de renda, vamos falar assim, é uma extensão da identidade do fundador, certo? Ou seja, para o fundador, significa abrir mão do poder, certo? Ou seja, abrir mão de quem que ele foi durante décadas dentro da companhia. Então, fica um negócio muito complexo, não só para o fundador, sino também para
para a família, certo? Porque dentro da família, falar de uma sucessão, que significa, basicamente, é você ter alguns medos, ok? De pronto você não quer magoar ninguém dentro da família, certo? Você até pode dividir a família por causa dessa sucessão, porque você, de pronto, vai escolher uma pessoa, um filho no lugar de uma filha, certo? Ou vice-versa. Isso é realmente um tema muito complexo, que tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, porque senão pode gerar assim muitos atritos que complicam a vida da família no futuro, na realidade. Então, eu acho que isso basicamente, diria assim, seria porque que eu entendo que é um tabu, na realidade, porque que muita gente não trabalha esse tema com a devida consciência, né? Com o tempo que precisa, ok? E eu falo assim, uma das vantagens do líder que faz parte do grupo Vistas é que justamente dentro desses grupos esses tabus são quebrados. Por quê? Porque o líder que traz esse problema para o grupo, ele tem essa possibilidade de refletir dentro do grupo com liberdade, de expor o que ele precisa colocar, não é julgado por causa dessa situação, certo? E o grupo trata, digamos, esse processo de evolução natural, que é a sucessão, não como uma perda, mas sim como algo contínuo, como uma continuidade que tem que dar frutos no futuro, certo? É uma transição natural. Legal. Eu tenho uma frase que eu uso, Luiz, e que é: sucesso sem sucessão é uma vaidade com prazo de validade, né? Você falou aí sobre a finitude, né, Luiz? Porque é finito, né, o processo, e tem que pensar nisso. Mas, Luiz, você tocou num tema que eu acho que, se a gente pensar nos erros mais comuns, eu não sei se você concorda, mas queria trocar essa ideia contigo, que é a questão do emocional, né? Porque não é uma decisão racional, porque se racionalizar esse processo de preparar uma sucessão, obviamente é o mais sensato, né? Eu vejo isso também nos nossos grupos Vistage, né, Luiz? Se a gente pensar o quanto é necessário o chair preparar uma sucessão do grupo até quando ele chegar num certo momento da vida dele, é importante que ele pense nisso, né? Mas como que você vê, né, esses erros que são comuns, mas como que você vê esse aspecto emocional, né? Por que as pessoas, às vezes, fogem dessa discussão, né? Principalmente pelo lado emocional. O que você pode dizer sobre isso, Luiz? Olha, realmente o assunto emocional, como já falei um pouquinho antes, é fundamental dentro desse processo, né? Então, diria assim, o fundador tem que estar preparado emocionalmente, certo? E atacar, digamos, esse lado emocional mais que o racional, certo? Mas, diria assim, que os erros mais comuns, diria, estão ligados basicamente a uma questão de preparo emocional, ok? E também, diria assim, a uma questão de falta de diálogo, certo? Do fundador com quem vai ser eventualmente o futuro sucessor da companhia, né? Certo? De fato, tem uma pesquisa que eu vi que 70% das empresas familiares não chegam na terceira geração, certo? E isso não é por uma questão de fluxo de caixa, não é uma questão financeira ou técnica, é fundamentalmente emocional, certo? Ok? Então, diria que um dos principais erros, como eu comentaria nesse caso, como já comentei assim, seria a falta de diálogo, certo? Ou seja, a sucessão precisa ser preparada no momento certo, ok? Vamos falar assim, e no momento que de pronto a companhia se encontra numa situação estável, vamos falar assim, não dentro de uma crise, certo? Porque quando você faz uma sucessão dentro de um processo assim, de forma intempestiva, por algum imprevisto, por alguma crise, essa sucessão vai ser administrada dentro de um caos e não dentro de um processo de conscientização, tá? Certo? Vai ser um caos muito complexo de analisar, certo? Então, o diálogo, diria assim, que é dos erros que fundamentalmente tem que ter esse diálogo e com tempo, né? Sim. Outro erro que eu acho que também por aí sucede, de que nas empresas familiares às vezes se confunde herança com sucessão, certo? Então, a herança é o que você deixa para a família, na realidade. Agora, a sucessão é um processo contínuo, é construção. Tem uma segunda etapa, uma terceira etapa. Então, isso tem que ser construído em conjunto, não pode ser feito por uma pessoa só, ok? Outro tema que eu diria assim, que já participei de alguma forma,
é que o fundador, o CEO de que está no comando, como líder, ele escolhe o sucessor por uma afinidade emocional e não por uma questão de competência, certo? E aí fica um problema que vai ser, vai ter um impacto no futuro, vai ser muito difícil de resolver, na realidade, né? Então, acho que essa situação, isso obviamente dentro da empresa familiar é muito mais comum, certo? Você preferir alguém porque tem esse contato, porque trabalhou muitos anos na companhia, etc, etc, mas de pronto você não está escolhendo a pessoa certa para dar continuidade com o teu legado, né? Ok? E tem outro erro que eu considero também que às vezes acontece, é que o fundador, ele transfere, quando faz a sucessão, transfere o cargo, mas ele não transfere o conhecimento. Ele não passa para o sucessor todas as experiências que ele teve, todos os problemas que ele passou, o conhecimento, para si, aqueles pilares que sustentaram de alguma forma esse negócio e que ele conhece, mas que se não transfere para o sucessor, não vai servir de nada. Porque o cara vai, a pessoa vai receber uma empresa vazia e ele não vai conseguir gerir da forma que corresponde para dar continuidade nesse processo. Então, o que a gente faz na Vista? A gente ajuda esse líder, a esse fundador, a enxergar aqueles pontos cegos que ele não consegue ver quando está nesse processo de sucessão. Por quê? Porque tem gente que já conhece esse processo, já participou de vários e consegue colocar os pontos específicos para ele não ter esse processo, vamos falar assim, negado de alguma forma, né? Ok? Eu diria que são os erros mais comuns que eu lembro ter visto no processo, nos processos sucessórios. Excelente, Luiz, excelente. Mas o ponto que você colocou, a afinidade emocional, é um ponto chave, né, Luiz, que as empresas que vão passar por sucessão precisam olhar, né? Porque essa afinidade, ela precisa ter uma racionalidade, né, de competência, de capacidade e também de interesse, né, Luiz, de continuidade. Porque às vezes essas novas gerações que vão chegar não têm mesmo interesse de continuar o negócio. Você sabe que uma das histórias que mais me inspira de sucessão, que eu acho linda a história, inclusive é uma história contada, se as pessoas acessarem o site da Faber-Castell, vão encontrar que é a história da família da Faber-Castell, né? Eles estão na 9ª geração. Foi um processo pensado desde a 4ª geração, eles já pensavam em sucessão. Eles preparavam todos os sucessores geracionalmente, dizendo, né? Então, não é uma história que fala assim, alguém vai herdar essa empresa fundada em 1774, 76, se eu não me engano. É um processo geracional pensado, então a nova geração vai fazer isso, quem que vai ser da nova geração, como que a gente vai preparar os nossos sucessores, né? Hoje a empresa está na 9ª geração, desde 2016 ou 2017, gerida aí por 4 irmãos, né, e que são aí a continuidade dessa 9ª geração, que estão à linha de frente do negócio, e todos eles trabalharam já dentro da Faber em diversas funções, então tem gosto pelo negócio, tem carinho, né, é o que você colocou, Luiz, é o emocional, mas olhar o racional, preparar as pessoas dentro de um processo, isso pode trazer aí uma lógica muito bacana. E, Luiz, tem uma hora certa para o fundador pensar em sucessão? Qual que é a hora certa, se tivesse que definir uma hora? O que você pode dizer sobre isso? Bom, na realidade, quando a gente fala de hora certa, não se trata de um momento ideal, né? Na realidade, né? Existe uma frase que eu chamo de momento consciente, certo? Porque é o momento que realmente o fundador entende que tem que passar o bastão, tem que começar esse diálogo que nós falamos antes, que é fundamental para isso, né? Então, a sucessão começa quando o líder entende que o legado precisa ser transferido para alguém, ok? Eu diria assim, quando o fundador entende que liderar bem uma companhia significa saber preparar quem virá depois dele, certo? Preparar o fundador, o sucessor para esse trabalho, certo? Então, muitas empresas, assim, entendem que vamos fazer a sucessão quando o fundador esteja no momento ideal, quando o sucessor já esteja formado, ou quando seja o momento, mas esse momento ideal nunca chega, não existe na realidade, tá? Ok? Então, o momento certo, na realidade, não é um ponto no tempo, não é um evento específico, na realidade, ok? É um processo, assim,
assim, de transição, mas que envolve como nós falamos, um amadurecimento mútuo entre fundador e sucessor, certo? Ou seja, tem que ser um processo que, mientras mais cedo ele começa, mais sereno ele vai ser no futuro. Então, vai ser muito mais tranquilo para todo mundo, para não entrar, digamos, nesse caos que significa fazer uma sucessão assim completamente complexa, na realidade, né? Então, mas, eu diria assim, qual é o momento certo para o fundador? Eu falei, acho que importante fazer uma pergunta para o fundador ou para o CEO, certo? Que acho que essa é uma pergunta que te permite uma reflexão muito profunda por parte do fundador, que é: se algo acontecer com você amanhã, a empresa fica pronta para dar continuidade ou não? Isso que faz o fundador pensar realmente na urgência do início desse processo sucessório ou não, certo? É uma pergunta dura, mas ele vai libertar nosso fundador e vai transformar esse processo numa coisa muito mais intencional, entendeu? Então, com certeza. É um momento de diálogo, um momento de abertura, um momento de entendimento, um momento de conhecimento mútuo, ok? Mas, basicamente, o momento certo para iniciar a sucessão é quando o fundador tem a coragem de começar a falar sobre a sucessão. Esse é o momento que dispara o processo sucessório, na realidade. Perfeito, Luiz. Perfeito. E, Luiz, eu tinha uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou te ajudar a responder ela aqui, porque eu acho importante eu dar o meu testemunho sobre isso, né? Claro. Que dentro dos nossos grupos da Vistage, né, o chair, ele tem um papel para ser um catalisador, um apoiador nesses temas que são sensíveis, né? Mas o meu testemunho é que o papel do Luiz Garcia dentro dos nossos grupos, né, e dentro do grupo que ele é chair, é muito importante de nos dar a coragem para estruturar esse tema, né? Estruturar esse tema é muito importante. Às vezes a gente não tem coragem de ser vulnerável na frente das pessoas, né, Luiz? Então, acho que esse tem sido o teu grande papel aí nos últimos anos como chair aqui na Vistage, e vai continuar sendo durante muitos anos, tá, Luiz? Pelo menos mais uns 20 aí, você se prepara, tá? Vamos ver. Acho que esse é o grande papel do chair, nos dar coragem para estruturar um tema sensível para levar para o grupo. E pegando nisso, né, Luiz, como que você consegue nos ajudar, né, a estruturar um tema tão sensível para levar para os nossos grupos para tomada de decisão em conjunto, né? Qual que é teu papel nisso como chair? Fala um pouquinho disso para a gente, Luiz. Bom, falando especificamente de sucessão realmente é um tema dos mais sensíveis, que eu diria assim, mais complexos dentro da alma de um empreendedor, né, dentro de um fundador. Mas o papel do chair, na realidade, para assim, tem dois momentos importantes. Primeiro, que ele é o guardião de um espaço seguro para que o fundador, o líder que está participando desse processo, ele se sinta à vontade de se expressar, de poder falar livremente, sem prejuízo nenhum, certo? E sem estar se sentindo que é julgado pelo resto, certo? Ok? O papel do chair, na realidade, não é dar respostas para o líder, na realidade. Ele faz algumas perguntas, que são aquelas perguntas necessárias para ele justamente dar essa resposta que precisa para dentro desse processo, certo? Diria assim, o papel, digamos, do chair é que ele conduz, digamos, tanto as reuniões individuais quanto a reunião do grupo, com muita empatia. É importante que tenha uma escuta ativa, digamos, ok? Porque essas perguntas são as que revelam realmente o que está em jogo dentro desse processo, certo? Quais são os medos, o problema, por exemplo, o medo de perder o controle, certo? O desafio de realmente saber se a pessoa que está sendo conduzida como sucessor vai cumprir com esse papel, ok? Ou a dificuldade que ele tem de poder equilibrar família e empresa, na realidade, certo? Então, isso que é um papel importante isso aqui.
E o segundo papel importante que tem o chair é dentro do grupo, que ele, vamos falar assim, como se fosse o diretor da orquestra da sabedoria coletiva do grupo, né? Porque nesse processo ele garante que o líder que está colocando essa questão da sucessão familiar, o grupo ajuda ele a não caminhar sozinho nesse processo, entendeu? Porque ele está rodeado de gente que tem essa experiência, essa expertise, que vai ajudar ele a conseguir dar a resposta que ele precisa para que tenha uma condução da sucessão muito mais tranquila e, sobretudo, que ele faça com muita humanidade, né? Mas, basicamente, o grupo e o chair ajudam ao fundador, o líder, na realidade, a que ele encontre aquela resposta que ele necessita, certo? Pero que ele faça isso com muita coragem, com propósito e com humanidade, que é o que a gente busca dentro do grupo, né? Legal. Muito bom, Luiz. Muito bom mesmo. Ô, Luiz, e para fechar, que dica que você daria aí para uma pessoa que está dentro de uma empresa, passando por uma sucessão familiar, né? Que dica final que você pode dar para essa pessoa sobre qualquer aspecto, mas eu acho que o principal dentro da tua experiência, né? Que dica que você daria? Eu estou passando por uma sucessão familiar ou não dentro do meu negócio, porque às vezes não é familiar a sucessão. Que dica que você daria para essa pessoa que vai ser sucedida, Luiz? Eu diria assim, basicamente, o fundador, essa pessoa que está por fazer a sucessão, não tem que se fechar, certo? Não tem que achar que ele está deixando, digamos, uma empresa sem transferir um legado, ok? Sem transferir, digamos, o conhecimento. Ele tem que entender que o ciclo dele, como nós falamos, está fechado, mas ele faz parte da continuidade desse processo, certo? Por quê? Porque ele, durante anos, durante décadas, ele plantou as sementes desse processo. E ele faz parte desse processo. Não significa que a sucessão significa o encerramento da participação dele dentro do processo. Ou seja, é o momento em que o fundador deixa de ser o protagonista principal, mas passa a ser um mentor do sucessor e da própria empresa, na realidade, certo? Mas ele não sai de cena, basicamente. Então, eu diria assim, como dica venha para o Grupo Vistage, que realmente aí ele vai encontrar esse espaço acolhedor, onde que vai conseguir se abrir o coração, vai conseguir mostrar sua vulnerabilidade sem problemas, ok? Nós vivenciamos esse processo ontem na nossa reunião, de alguém que, de alguma forma, uma sucessão pessoal, mas que realmente ele estava precisando da ajuda de alguém para encontrar o caminho certo, ok? Então, acho que na Vista a gente oferece esse espaço, essa sabedoria coletiva que vai ajudar ele a não se sentir tão sozinho na hora de começar ou de transitar esse processo de sucessão, na realidade, porque dentro do modelo de sucessão, na realidade, o importante é o legado que o líder vai deixar, certo? E o legado é a empresa, não é só a empresa que ele construiu. Na realidade, o legado é o futuro que ele está oferecendo para o resto, para as gerações futuras, na realidade. Então, venha que o fundador que está passando por esse processo encontre na Vista esse espaço de acolhimento e de ajuda para resolver seus problemas aí. Muito bom, Luiz. Excelente. Obrigado aí da tua contribuição. O Chair Talks, ele tem como objetivo trazer a sua voz, né, a voz dos chairs, para dentro das nossas redes, levar conteúdo, levar informação, até para ajudar também a olhar as pessoas, que elas têm um espaço onde elas podem ser ouvidas, né, onde elas podem ser apoiadas. Fico muito feliz. Obrigado, Luiz, de verdade, por compartilhar aí visão, experiência. Muitas pessoas vão se enxergar aí nessas situações que a gente discutiu aqui, objetivas e simples, mas muito potentes, né? E como o Luiz bem mesmo disse, gente, a sucessão não é sobre fim, né? Todos teremos uma finitude, né? Mas é sobre continuidade, né? De um propósito, né? Continuar um propósito que foi feito, e os números de sucessão são super importantes, né? A gente vem vendo aí as empresas brasileiras passando por isso, e estamos aqui para apoiar.
Lembrando a frase que eu disse, né? Sucesso sem uma sucessão é a vaidade com prazo de validade. Isso se conecta muito aí ao que o Luiz trouxe. Então, você que nos acompanha aí, sentiu que esse tema faz sentido dentro da tua jornada, pode nos procurar. O Luiz está numa fase de abrir um segundo grupo em São Paulo, capital, está começando aí uma segunda jornada de abertura de grupo, já fez 2 muito bem sucedidas, fez uma transição de grupo de Belo Horizonte agora para um outro chair, e agora aí vai iniciar a jornada do seu segundo grupo na cidade de São Paulo. Convido vocês a conhecer o Luiz Garcia, se conectar com ele, e a gente poder estar conectado aí dentro desse conteúdo. Luiz, mais uma vez, obrigado. Ótimo dia para a gente. Fiquem com Deus. Obrigado por terem acompanhado nosso conteúdo. Um abraço, Luiz. Obrigado. Um abraço, Mário. Obrigado. Tchau, tchau.